Sabe aquelas histórias de sucesso que a gente vê por aí? Parece que a pessoa explode, da noite para o dia. Fama, fortuna, tudo acontece num piscar de olhos. Mas a pergunta que não quer calar é: será que isso existe mesmo? Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai investigar aqui. O que será que está por trás das inovações que mudam o jogo e do sucesso que dura de verdade? A resposta, olha, pode ser bem diferente do que se imagina. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa falar sobre a armadilha da inovação. E aqui tem um ponto fundamental. Muitas vezes, o que mais atrapalha a gente de avançar não é a falta de conhecimento. É justamente o contrário, é aquilo que a gente acha que já sabe. Imagina só, todo mundo nasce dentro de uma caixa de crenças, de cultura, de regras que a sociedade impõe. O que é sucesso, o que é dinheiro, o que é certo e errado, tudo isso vai moldando a nossa realidade. A grande virada de chave da inovação é perceber que essa caixa, na verdade, não é fechada. A porta está aberta. Dá para sair, olhar outras caixas, pegar as melhores ideias e trazer para dentro da nossa. Olha que coisa, o conhecimento é o inimigo do aprendizado. Parece um paradoxo, né? Mas a ideia por trás disso é muito forte. Pensa bem, no momento em que a gente bate no peito e diz, eu sei, a mente se fecha. A gente para de escutar. O estado de saber meio que congela a nossa capacidade de aprender algo novo. É como se a gente colocasse um cadeado na porta da curiosidade. E a diferença entre esses dois estados mentais é brutal. De um lado, o estado de saber, que deixa a gente parado no tempo, estagnado, bloqueia qualquer ideia nova. Do outro, o estado de aprender, que mantém a mente aberta, curiosa, é o motor da evolução. Fica a reflexão, né? Em qual desses dois estados a gente passa a maior parte do nosso dia? Então, quando a gente troca essa mentalidade do saber pela do aprender, um mundo de possibilidades se abre. E isso nos leva direto para o nosso próximo ponto, que tem tudo a ver com perspectiva. Para enxergar as oportunidades que estão por aí, é preciso fazer uma troca, sair de uma visão de escassez e ir para uma visão de abundância. Mas por que a gente tende a pensar na escassez? Bom, tem uma razão biológica para isso. Nosso cérebro evoluiu para focar no perigo, no negativo. Era uma questão de sobrevivência. O problema é que hoje a mídia explora isso ao máximo. A maioria esmagadora das notícias é ruim, porque é isso que prende atenção, que dá audiência. E o resultado? A gente acaba com a sensação de que tudo está dando errado, de que o mundo é um lugar de escassez. Só que, se a gente olha para os dados, a história é outra, completamente diferente. Nos últimos 100 anos, a expectativa de vida no mundo dobrou, a renda triplicou, a pobreza extrema está despencando. A tecnologia está pegando coisas que eram raras e caras e tornando elas acessíveis para todo mundo. A realidade, de verdade, é bem mais otimista do que as manchetes querem que a gente acredite. E essa frase do Peter Diamandis resume tudo de forma brilhante. Trata-se de criar uma vida de possibilidades. É pegar o que era escasso e torná-lo abundante. Percebe? A mentalidade de abundância não é sobre ter coisas de luxo, é sobre enxergar um futuro onde a tecnologia cria mais acesso e mais oportunidades para todo mundo. Beleza, e como colocar isso em prática? Fica aqui uma sugestão de experimento. Uma semana de dieta de notícias. Uma semana sem ligar a TV no jornal, sem abrir portais de notícias, sem ouvir rádio no carro, só por 7 dias. É incrível ver como a mente fica mais calma, mais criativa e como a gente começa a focar no que realmente pode construir. Ok, legal. Mas como é que a gente cultiva essa mentalidade de abundância e de aprendizado no dia a dia de forma consistente? A resposta está num método, uma estrutura prática. Vamos conhecer o framework High Stakes. É um plano de 5 partes para realmente dominar uma área de interesse. Esse framework tem 5 elementos. Anota aí. Uma meta maior, que é aquela grande visão de futuro, referências, as pessoas que são inspiração, uma rede de contatos forte, imersão, que é o estudo profundo do tema, e, claro, a prática constante. E o mais importante, isso aqui não é uma escada, não é passo 1 depois o 2, é para desenvolver tudo ao mesmo tempo, em paralelo, um alimenta o outro. Vamos dar um zoom aqui no pilar de referências. Por que isso é tão poderoso? Porque modelar quem já chegou lá onde a gente quer chegar é um atalho gigantesco. Quando a gente estuda quem são os melhores do mundo naquela área, é como se a gente pegasse a visão deles emprestada. A gente começa a inovar não do zero, mas de um patamar muito mais elevado. E aí vem a rede de contatos. Sabe aquela frase, somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos? Pois é a mais pura verdade. As pessoas ao nosso redor moldam tudo, nossa mentalidade, nossas ambições, nossos resultados. Se a gente se cerca de pessoas que admiramos, que estão crescendo, a gente é puxado para cima junto. Uma conversa, uma conexão, pode mudar o rumo de tudo.
E por último, mas talvez o mais importante, a prática. Como diz a frase, os aplausos em público são por aquilo que se pratica por anos em particular. O sucesso que o mundo vê, ele não nasce no palco, ele é forjado na caverna, no silêncio, no trabalho diário, na repetição, quando ninguém está assistindo. É o trabalho de bastidor que constrói o resultado de palco. E falar sobre essa prática na caverna nos leva direto para o nosso último ponto. Um ponto que vai desconstruir talvez o maior mito que existe sobre sucesso e inovação. A ideia de que genialidade é um dom. Aquela coisa de que a pessoa já nasce gênio. Para ilustrar isso, vamos olhar para o caso do Mozart. Ele é o exemplo máximo do gênio, certo? Mas vamos olhar a linha do tempo da vida dele. Ele começou a praticar, e praticar muito, com 4 anos de idade. Com 11 anos, os primeiros concertos dele eram basicamente cópias de outros músicos. Com 16, ele ainda tinha trabalhos rejeitados. Foi só aos 21 anos, depois de literalmente milhares e milhares de horas de prática, que ele apresentou uma obra e foi finalmente chamado de gênio. 17 anos. Esse número é muito forte. Foram 17 anos de imersão total, de prática, de erro, de acerto, e isso no melhor cenário possível, com um pai que era músico e o apoiava, para só então, depois de tudo isso, ser chamado de gêmeo. Aquele sucesso da noite para o dia, no caso dele, levou quase 20 anos para acontecer. Isso fecha o círculo, né? Nos traz de volta ao começo. Se o sucesso, a inovação, a genialidade, se tudo isso é construído no dia a dia, longe dos holofotes, a pergunta final que fica para todo mundo refletir é: o que está sendo construído hoje dentro da própria caverna? A resposta para essa pergunta é o que de fato vai definir o futuro.